sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje nós vamos falar sobre se é difícil ou não ser cristão. Eu acredito, e isso é uma conclusão minha, que hoje em dia, assim como é muito fácil ser cristão, por vezes também é muito difícil ser cristão. É fácil porque há uma maior liberdade e a gente deve ser muito grato por podermos falar sobre Deus. Por exemplo, neste momento eu estou falando sobre Deus num canal na internet, então eu estou tendo a liberdade para falar sobre o nome de Deus e para ler a Bíblia, que em outros lugares isso não é possível. Eu costumo sempre agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de sermos livres para ler a palavra dele, para congregar em uma igreja, para falar do amor de Deus abertamente. Então hoje a gente tem uma facilidade de falar sobre as coisas de Deus e por isso que se torna mais fácil então sermos cristãos. Mas por outro lado também acaba sendo muito difícil, porque ao longo do tempo e da história a gente foi entendendo enquanto população, né, enquanto seres humanos, que ser cristãos era dar exemplo. E para dar exemplo a gente precisava ter uma conduta que falasse do amor de Cristo, daquilo que ele esperava da gente, e ter condutas então coerentes, sérias, corretas. Só que é muito difícil a gente conseguir ser sério, ser correto e fazer o que é o mais honesto possível, digamos assim, dentro de uma sociedade. Então, dar exemplo, né, de ser cristãos. Então acaba que, como é muito difícil darmos exemplos e sermos exemplos a todo momento, a gente acabou então ficando muito mais num discurso de exemplo do que no exemplo de fato. Então o que acabou acontecendo? Todos os cristãos são pessoas que dizem que são algo, que têm uma atitude, dizem, né, ter uma atitude, e no fim das contas não são essas pessoas que dizem ser. E aí também isso se torna muito difícil, porque a gente é cobrado o tempo todo por sermos cristãos e termos que dar bons exemplos. Então a gente tem aí duas esferas. Por um lado é muito fácil, mas por outro também acaba sendo muito difícil. E quando eu estava estudando sobre isso, sobre ser cristã, sobre como o mundo nos vê, ou sobre... Enfim, eu estava pensando sobre várias coisas nesse sentido. Inclusive eu fiz um vídeo que fala sobre quem é Cristo e o que ele espera de nós enquanto seres humanos, né? Se vocês não viram, então podem assistir depois. E a partir desse vídeo eu comecei também a me questionar sobre exatamente isso, assim, né, de como que é ser cristão nos dias de hoje. E aí eu vi, lendo a Bíblia, encontrei uma passagem que está lá em Romanos, no capítulo 2 e no versículo 25. Ali Paulo escreveu essas cartas para os romanos e estava falando sobre a circuncisão, porque no Antigo Testamento então se tinha, lá na época de Moisés, Deus instituiu a circuncisão como uma aliança para aquele povo, só que ao longo do tempo as pessoas começaram a usar a circuncisão como uma forma de dizer: eu sou circuncidado, então tá tudo ok, isso já basta. O fato de eu ter sido circuncidado já vale, né? Já basta. E aí, a partir daí, então, eu posso ter outras atitudes que tá tudo tranquilo. E aí Paulo vai escrever lá, então, em Romanos 2, 25, sobre isso. E lá, especificamente, lá no versículo 28, eu gostaria de ler para vocês para a gente refletir um pouquinho, então. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui Paulo estava dizendo que não adianta de nada tu ter essa aliança com Deus da circuncisão, se de fato tu não ser uma pessoa que abre mão de uma velha criatura, abre mão do passado, abre mão daquilo que a gente entende que nos afasta de Deus. Não adianta nada a gente se decretar cristão se a gente não, nas nossas atitudes, não demonstrarmos isso. Não adianta de nada eu dizer para vocês aqui que eu sou cristã e tudo mais, se as minhas atitudes não condizem com o cristianismo e com aquilo que a gente entende, né, que agrada e nos aproxima de Deus.
Vocês vão entender melhor um pouco sobre isso nesse vídeo que eu gravei sobre o que Deus espera, né, de nós enquanto cristãos. Mas o que eu quero dizer aqui de uma maneira muito geral, né, que a gente deve, assim como a gente deve se dizer cristãos, a gente também precisa estar e andar cada vez mais perto do que é de fato ser um cristão, que nada mais é do que se parecer com Cristo. E eu não estou dizendo para vocês que isso é muito fácil de se fazer, muito pelo contrário, é muito difícil. A gente, ao longo do dia, se a gente for parar para pensar, a gente acaba fazendo e cometendo tantas coisas que a gente não gostaria de fazer, e depois a gente para e pensa e avalia, e eu, pelo menos, né, penso, não deveria ter dito isso, ou deveria ter feito aquilo, não é legal essa atitude que eu tomei, não é interessante, eu não estou dando um bom exemplo, eu não estou sendo um bom exemplo. E acho que é uma coisa interessante que a gente deve fazer todos os dias, é avaliar nossas atitudes, os nossos comportamentos naquele dia, para que a gente, quando tenha a oportunidade de repetir algumas circunstâncias, que a gente possa então fazer diferente. Ser cristão, nesse sentido, realmente não é nada fácil, porque a gente precisa estar a todo tempo ligado no Espírito Santo, ligado naquilo que Deus deseja de nós, para que a gente consiga ter a melhor conduta possível. E também não significa que a gente tenha que tomar atitudes e ser de uma maneira a partir do medo. Eu não posso falar mal do fulano de tal, eu não posso roubar, ou eu não posso infringir uma regra, ou eu não posso trair o meu namorado porque Deus não se agrada, isso não é legal e Deus vai me punir, né? Muito mais pelo viés do medo. Não. Aí que tá, Paulo diz que a gente tem que circuncidar também o nosso coração, arrancar tudo aquilo que a gente tem de ruim, tudo que nos afasta da presença de Deus e ficar só com as coisas boas que nos é dada e nos é permitida. Então as nossas atitudes não devem ser baseadas no medo, e sim numa reflexão daquilo que não tá legal e daquilo que precisa ser mudado. É uma mudança que tem que ser gerada de uma maneira verdadeira e não a partir do medo ou daquilo que possa nos acontecer futuramente. Mas enfim, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. É algo que Deus tem tocado no meu coração pelas minhas atitudes, e eu achei interessante compartilhar isso com vocês, para que a gente consiga sempre, à medida do possível, quando a gente conseguir ser exemplo, dar exemplo, para que as pessoas entendam que não que a gente é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas que a gente possa ter atitudes que demonstrem o quanto a gente pensa, né, sobre as nossas atitudes, e que as nossas atitudes então possam ser exemplo aqui nessa terra, e que as pessoas possam olhar a gente como cristão não só porque é uma modinha, mas que de fato que a gente tenha algo diferente dos demais. Eu acho que é por aí, é isso que eu acredito. Eu peço desculpa para vocês, porque ao longo do vídeo eu fui falando sobre circuncisão, circuncidão, e essa palavra é um pouco difícil, e enfim, então eu peço desculpas, mas eu acredito que vocês entenderam o que eu queria falar, não é mesmo? Então era isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo te ajude a se aproximar cada vez mais de Deus, cada vez mais daquilo que Ele espera das tuas atitudes, e que a gente possa ser exemplo, sim, de pessoas que buscam cada dia mais e mais ter atitudes coerentes com aquilo que a gente vem buscando em Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com outras pessoas, divulguem o meu canal, se inscreva se você não é um inscrito e convidem outras pessoas também para fazer parte aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima!